Então, nós fizemos isso com a motivação, vimos o conceito, botamos ele numa caixinha. Fizemos isso com as necessidades, né? Vimos o conceito, beleza? Tem a ver com a motivação, tem tudo a ver, mas é outro conceito. Botamos ela numa caixinha, deixar os dois guardados aí, cada um na sua caixinha. Agora nós vamos ver atitudes, que é como que se chegou a esse ponto, por que essa pessoa escolheu essa necessidade e não escolheu outra. Isso tudo, gente, serve para a gente interpretar outras pessoas e, se vocês estiverem aí com disposição, serve para você interpretar a você mesmo também, tá certo? Serve para a gente olhar no espelho e fazer uma reflexão, que é sempre interessante também. Aí, Ana Cláudia, é mais difícil ainda, viu? Posso falar aí umas 10 vezes mais difícil você olhar no espelho e se interpretar do que você interpretar uma outra pessoa que pensa completamente diferente de você. É super difícil. Exatamente, Suzane, exatamente. É aquela coisa. A gente resolve a vida de todo mundo, menos a nossa. Menos não, porque a gente pode até resolver a nossa, né? Mas é muito mais fácil a gente resolver a vida dos outros do que a nossa, porque dá um trabalhão danado. Dá um trabalhão danado. Mas é muito bom, viu, pessoal? É muito bom, muito útil a gente fazer esse tipo de reflexão. Começa pela vida profissional, igual eu estou colocando aqui. É, Depois que a gente pratica um pouquinho, escutando os outros e fazendo essa interpretação, assim, usando a teoria para interpretar, depois que a gente pega um pouquinho a prática, a gente pode fazer com a gente também, né? Fazer um gancho aquilo que vocês comentaram no início também, né? É, Aquela história da gente se sentir cobrado, né? Sentir que a gente tem que mostrar que a gente está feliz no trabalho, né? Aquela percepção errada da motivação, isso a gente pode fazer uma reflexão em cima disso também. Cada um, né, com si próprio, né? Por que o meu trabalho me incomoda tanto? Por que eu vou tão triste para o meu trabalho? Ou então, em outras palavras, se o meu trabalho me incomoda tanto, o que me satisfaz tanto? O que me faz é, me esforçar, investir a minha motivação? Se o meu trabalho não me motiva, o que me motiva? Tem alguma coisa na vida que a gente vai fazer ou vai se envolver mais, com mais energia, com mais disposição, né? Se não for o trabalho. E você começa a pensar, né? Olha, quando eu vou para a igreja, eu vou muito motivado. Eu estou disposto a fazer trabalho voluntário na minha igreja, mas eu não estou disposto a trabalhar 5 minutos a mais no meu trabalho. Eu bato o ponto assim, né? 5 para 6, eu estou ali na frente do relógio de ponto. 6:00 eu bato o ponto. Eu não bato nem o 6:01, não. Eu bato 6:00. Agora, para minha igreja, eu estou disposto a fazer trabalho voluntário no domingo, ou no sábado, sei lá, algum dia à noite, né? Entendeu? Aí eu penso, bom, eu tô colocando a minha motivação, sem sombra de dúvida, na minha vida espiritual, no meu envolvimento com a vida espiritual, né? E não com a vida profissional. A gente pode voltar ali na pirâmide e fazer uma análise, jogar ali, ó, minha motivação está entrando nesse ponto aqui, não está entrando no outro. Aí que é a questão difícil, gente. Não estou falando que está certo nem errado, viu? Nem para mim, nem para vocês. O X da questão é você não dizer se está certo ou errado, mas você ir interpretando a coisa. Se a pessoa está disposta a investir a motivação dela no trabalho voluntário na igreja, é, então isso aí está ligado enfim, com algumas questões. Eu estou tentando não entrar ainda nas atitudes, né, para eu render esse exemplo melhor ali na frente. Né? Eu coloco a minha motivação em questões. Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho uma necessidade espiritual,
E eu não tenho tanto uma necessidade de reconhecimento profissional, por exemplo. Tá? Eu tenho uma necessidade de crescimento espiritual, que geralmente é o que a gente tem associado com as religiões, né? Isso é uma necessidade para mim, porque eu estou investindo a minha motivação, vamos dizer assim, no outro mundo, na outra dimensão, né? E não tanto assim na minha dimensão, tá bom? Tá vendo? E aí eu posso pensar, bom, meu trabalho não é legal, não é divertido, não me empolga, não me motiva, me paga alguma coisa ali, com essa alguma coisa eu sobrevivo e me permite que eu me dedique mais para minha satisfação, para minha suprir a minha necessidade espiritual é, no meu ambiente espiritual, que é isso que realmente é uma necessidade para mim e eu vou botar minha motivação aqui dentro. É isso que me satisfaz, é isso que me motiva. Satisfaz não, viu, gente? Esquece que eu falei satisfaz, que satisfação é outra coisa, tá? É isso que me motiva, tá certo, pessoal? Não estou dizendo que é bom, ruim, bonito, feio, certo, errado. Nunca nem entrei nessa discussão. Eu estou só pegando uma informação de uma situação específica e classificando para poder entender a cabeça da pessoa, entender para onde vai essa pessoa, qual é a linha de raciocínio. Vocês estão entendendo, pessoal? Peguei um exemplo aqui e digerimos o exemplo aqui, igual o frango desfiado. Você vai, pegou aquilo ali e desfiou até chegar naqueles fiapinhos ali e, sei lá, fazer um salpicão, né? Quando eu começo a falar de comida, gente, é mau sinal. Tem muito tempo que eu não como salpicão. Mas fecha parênteses. Bom, pessoal, então, gente, o próximo passo é a gente entrar o porquê, tá bom? Por que que essa pessoa X, que eu inventei esse exemplo aqui agora, viu, pessoal? Inventei aqui agora, né? Da pessoa que não está motivada para o trabalho, essa pessoa que está fazendo a autoanálise, né? Ela descobre que ela não está motivada para o trabalho, mas ela está motivada para um crescimento espiritual, beleza? Desfiamos aí esse problema, igual um frango desfiado, e fomos, né, ver que a pessoa está colocando a motivação ali numa necessidade de crescimento espiritual. Beleza, já vimos isso. Agora, vamos tentar entender o porquê dessa pessoa. Né? Vamos tentar entender por que ela fez essa opção. Tá certo? Não é criticar, é entender, viu, pessoal? Que é super difícil, viu? Super difícil. Aí a gente entra na discussão das atitudes, tá certo? E atitude, pessoal, é o seguinte: é o que fazer, né? Como é que eu me posiciono, tá muito mais aqui posicionamento do que medida, tá? Apesar de que tem a ver. Qual o posicionamento que eu tenho a ver diante de algumas coisas, alguns valores, né, que existem. Tá certo? Isso é atitude. Isso é atitude. Tá? Como que eu me posiciono em relação a alguns dados, algumas coisas que estão colocadas ali. Tá certo? Alguns valores que eu tenho, né? Algumas realidades que eu encontro. Eu vou colocar o exemplo para vocês e vocês vão poder entender melhor. Tá certo? Esse posicionamento das pessoas vai depender dessas três partes aqui que eu vou falar com vocês. Depender dessas três partes. Bom, e sobre valores aqui, gente, falando rapidinho, eu não quis aprofundar aqui sobre valores, não, tá? Mas é só vocês pensarem nesse sentido da palavra mesmo. Um valor de honestidade, um valor de esperteza. Todos nós temos valores, né, gente? Que nós fomos aprendendo ao longo da vida, tá? É só vocês pensarem nesse sentido, tá? Valor de honestidade ou de esperteza, que não é um valor bonito, mas muita gente tem.
né? Só pensarem nesses valores, valor de beleza, estética, é aquilo que ensinaram para a gente ao longo do tempo e nós temos isso, né? Nós temos isso conosco, né? Bom, é só essa referência que eu coloco para vocês, tá? Vamos entender, então, essas três partes aqui para que a gente tenha uma atitude, ou seja, a atitude é o porquê da gente escolher uma necessidade ali que a gente escolheu, né? Primeira coisa, gente, mas bota os outros dois na caixinha, viu? A motivação dentro de uma caixinha e as necessidades em outra caixinha. Vamos começar aqui das atitudes. Como que se forma essa escolha? Como que se forma essa escolha? Para a gente formar uma escolha dessas que eu falei, né? Primeiro a gente tem que entender a situação em que a gente está colocado, tá certo? Ou o ambiente que a gente está colocado, enfim, ou o trabalho onde a gente está colocado, enfim, a gente precisa fazer uma leitura, ou a situação que está acontecendo ali na nossa frente, na hora, tá? Que a gente tem que fazer uma escolha. Então, a primeira coisa é a gente fazer uma leitura, processar a informação que está acontecendo ali. Então, essa primeira parte é a parte cognitiva. Isso não precisa decorar não, viu, pessoal? Eu sempre falo isso com vocês. Não precisa decorar não, só precisa entender a sequência. Se tiver alguma prova, algum exercício avaliativo, assim, eu sempre vou colocar esses termozinhos assim, uma consulta, tá? É só para vocês entenderem a sequência, viu? Então, ó, primeira coisa para eu poder fazer a minha escolha de qual vai ser a minha preferência, de qual vai ser a minha necessidade, né? Para eu fazer uma escolha, primeiro eu preciso entender a situação em que eu estou, tá? E pensar a situação genericamente. Para eu poder entender, eu estou observando, eu estou fazendo uma leitura, né? Eu estou trazendo isso para dentro de mim, tá certo? Depois, pessoal, eu estou falando essa parte afetiva. O que eu sinto em relação ao que eu entendi, tá? Como que eu me sinto, qual sensação que eu tive, em relação àquilo que eu entendi, que eu interpretei. E, por fim, essa parte de comportamento, né? Ou seja, como que eu me posiciono a partir do que eu entendi e do que eu senti em relação àquilo, tá certo? Por que eu estou dando esse exemplo? Gente, não é para dificultar a vida, não. É para poder voltar naquele ponto que eu falei para vocês. Cada pessoa tem uma ideia diferente, tá? Por que cada pessoa tem uma ideia diferente? Porque cada um vai entender uma coisa diferente. Então, aí, essa etapa cognitiva, tá? Cada pessoa pensa diferente porque cada pessoa vai entender uma coisa diferente de uma mesma situação. Cada pessoa pensa diferente porque cada pessoa vai ter uma sensação diferente daquela mesma situação ali. Então, aí é a questão afetiva. E, como consequência, cada pessoa pensa diferente, faz escolhas diferentes, porque vai tomar uma atitude diferente em relação àquela mesma situação. Gente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês para simplificar isso que eu estou falando, tá? Porque eu sei que não é simples, não. O que eu quero marcar aqui com vocês, né? Isso aqui está dentro de cada um. Como cada um vai entender, como que cada um vai sentir aquilo ali e como que cada um vai tomar uma atitude, né, e se comportar, tá certo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Peguem como exemplo essa foto, pessoal. Tá dando para vocês verem? Deixa eu dar uma aumentada nela aqui, ó, para vocês verem com detalhe.